Amém. Quero convidar você a ficar de pé. Aleluia, Deus. Pode abaixar um pouquinho o som para mim, ô Dinho, fazendo favor. Pode deixar aí assim, de levezinho. Amém. Mais uma vez, graças e paz, shalom. Nós estamos aqui hoje num objetivo específico. E nós queremos atingir esse objetivo. Convidamos algumas pessoas para estar aqui com o propósito de nós estarmos entendendo um pouco mais a respeito dos planos de Deus para as nossas vidas. Nós demos o nome a esse encontro de imersão profética, porque o objetivo é esse, para que os profetas venham entender, venham compreender um pouco mais a respeito do seu chamado, da sua vocação, do seu propósito. Amém? Quero convidar você a fechar os seus olhos para nós fazermos uma oração. Pai, nós apresentamos esse ambiente diante do Senhor. Estamos aqui, ó Pai, com uma intenção. Há uma intencionalidade no nosso coração, há uma motivação, ó Pai, pelo qual nós estamos aqui. A partir de agora nós queremos, ó Deus, estar conectados somente ao Senhor, somente à Tua voz, estar conectado ao Teu reino, à dimensão espiritual, aquilo que o Senhor tem para fazer, ó Deus, hoje aqui, à tarde, à noite, no período que nós estaremos aqui, ó Deus. Pedimos ao Senhor, libera a Tua presença neste ambiente, libera a Tua glória neste lugar. Sabemos que tudo o que fizermos, nós devemos estar fazendo em conexão com o Senhor, porque sem Ele nada podemos fazer. É Ele que opera, é Ele que trabalha, é Ele que move, é Ele que abre a nossa visão, é Ele que nos dá entendimento, que nos capacita, é Ele que manifesta a glória, e que assim, ó Deus, seja manifestada neste ambiente. Selamos este ambiente, ó Pai, para que este ambiente seja um ambiente da manifestação da Tua glória. Selamos a nossa vida, o nosso coração. Sela, ó Pai, cada um aqui agora em nome de Jesus. Assim como o Senhor selou o povo de Israel, sela aqui agora, Deus, cada um, para que eles não venham ter, ó Deus, a interferência maligna sobre as suas vidas. Sela a mente dos Teus filhos, sela o coração deles agora, o entendimento deles, para que o espírito maligno não venha trazer nenhuma destruição, não venha arrancar, não venha tentar retirar, enganar, ó Deus, não venha tentar tirar aquilo, Deus, que será plantado hoje, Deus, neste lugar. Teu povo, Senhor, os Teus filhos que aqui estão, estejam completamente selados pelo Senhor. Blinda a mente deles, blinda os seus corações, para que assim eles possam receber a Tua palavra. Nos colocamos, ó Pai, à Tua disposição aqui neste lugar. Cada um de nós, ó Pai, que estaremos aqui, ó Deus, estaremos orando, ministrando. Cada um de nós, ó Pai, que estamos neste ambiente, nós nos colocamos agora à disposição do Senhor, porque eu creio que o Senhor tem algo poderoso para entregar a cada um de nós aqui neste lugar.
Nós nos colocamos à tua disposição agora, Senhor, para que o Senhor venha manifestar a tua boa vontade. Em nome de Jesus, que os teus anjos, ó Deus, ministradores, se movam neste ambiente com liberdade, com liberdade. Tenha liberdade, Senhor. Nós declaramos agora, Pai, uma palavra, os anjos, ó Deus, que estão preparados para este tempo, para este momento, para este propósito, que eles sejam liberados do céu e cheguem até aqui, ó Deus, para abrir caminho, para abrir, ó Deus, as dimensões espirituais aqui deste ambiente, para abrir, ó Pai, caminhos para o teu povo passar, sair, ó Deus, de onde estão, para que eles possam entrar em um novo nível de glória, em um novo nível da tua presença, em um novo nível de experiências, ó Deus, em uma nova etapa, em uma nova história na vida deles. Ó Deus, em nome de Jesus, que este ambiente agora se torne, ó Pai, um portal espiritual, ó Deus, para que nós venhamos transpor de um nível a outro, Senhor, e assim receber, ó Deus, mais e mais da tua glória, mais e mais do teu poder, em nome de Jesus. Ó Senhor, toda honra e glória seja dada a ti, toda honra e glória seja dada a ti. Coloca a tua mão assim na tua cabeça, sua mão direita, e diz assim: Pai, eu abro meu coração, abro a minha mente, abro o meu entendimento para receber a tua palavra, para receber revelações, para receber instruções, para receber a tua direção. Todo bloqueio na minha mente seja retirado, toda barreira seja arrancada, todo medo seja retirado, toda incredulidade seja retirada. Abra caminho no meu coração, abra caminho no meu entendimento para receber as revelações, para entrar em uma nova dimensão, para entrar em um novo nível em tua presença. Eu declaro sobre a minha vida avanço, progresso, aperfeiçoamento, crescimento espiritual, emocional, físico. Eu declaro rompimento em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus. Amém. Pode assentar. Aleluia, Deus. Nós estaremos fazendo algum período que serão algumas ministrações que a gente precisa também ministrar. E primeiro eu vou trazer uma palavra aqui, depois a profetisa Márcia também. Depois a gente faz um intervalo. Depois nós temos um período onde nós estaremos conversando, tirando as dúvidas, perguntas, respostas. Depois nós entramos em outro período de ministração e oração, ativação. Amém? Então esteja conectado no Senhor. Eu digo para você, esse não é um ambiente comum. Existem anjos no reino de Deus que têm missões específicas para abrir caminhos específicos. Existem anjos mensageiros, anjos que batalham. Existem anjos ministeriais, anjos do ministério apostólico, do ministério profético, do ministério de evangelista, no ministério pastoral, no ministério de mestre. Como por exemplo, anjos que trabalham com evangelistas, eles abrem caminho para que o reino de Deus seja anunciado. Ele envia pessoas para investir recursos
para que sejam feitas grandes cruzadas, grandes avivamentos, para que almas sejam salvas. Anjos que trabalham no ministério de mestre, eles abrem caminho para que a palavra, a revelação da palavra seja dada, entregue, para que o povo entenda a revelação da palavra e aquilo mude a vida deles. E assim, sucessivamente, eu creio que Deus liberou anjos específicos para este ambiente. Anjos do ministério profético. Eles abrem novas dimensões espirituais para que você venha ter novas experiências com Deus, para que você venha avançar espiritualmente, porque o profeta não é aquele apenas que prega, apesar de você poder pregar, mas o profeta é aquele que tem poder de entrar nas dimensões espirituais e abrir caminho no mundo espiritual. E quando eu falo isso através de experiências espirituais que Deus te dá. Pode ser através de um sonho, de uma visão ou de um arrebatamento. As coisas que acontecem em sonho, visão e arrebatamento, elas são mais reais do que as coisas que acontecem aqui, quando você está acordado. São muito reais as coisas que acontecem em sonho. Deus entrega chaves espirituais para as pessoas em sonhos. Deus abre caminho para as pessoas em sonhos. Se você olhar a Bíblia, você verá. Deus entrega promessas para as pessoas em sonho. Você provavelmente tem alguns exemplos da Bíblia que você está pensando, de algumas pessoas que receberam promessas de Deus, que receberam chaves, portas espirituais para que eles pudessem entrar, mas receber através de sonho, porque esta é uma realidade espiritual. Então o nosso espírito, ele está em conexão com Deus, com o Espírito de Deus. Nosso espírito, ele está em conexão com o Espírito de Deus para receber as revelações de Deus, para receber as chaves, para receber os códigos do mundo espiritual. O mundo espiritual, ele não é aberto. Presta atenção no que eu estou dizendo. O mundo espiritual não é aberto. O mundo espiritual trabalha com códigos. São chaves que abrem determinadas portas no mundo espiritual. Não é algo que você vem e acessa para qualquer um. Lembra que Jesus falou para os discípulos: a eles eu prego em parábolas, porque a eles não é dado a entender, mas a vocês, que são filhos, eu prego abertamente, porque a vocês é dado a entender. Mas observe o seguinte, que eu estou iniciando a falar com você aqui. Os códigos, eles não se abrem por si só. Você precisa se disponibilizar para que esses códigos sejam decifrados, destravados, e eles se abram para a sua vida. Hoje nós temos portas, que são automáticas. Você só chega perto dela, ela se abre. Mas no mundo espiritual não é assim. No mundo espiritual, quem abre as portas somos nós. Quem abre as portas é você. Deus, ele te deu a chave. Você já entende isso, já tem ouvido bastante sobre isso. Em Mateus capítulo 16, Jesus, ele dá a chave. Eu vos dou a chave do reino de Deus. Ele deu a chave. A chave é o que abre, é o elemento de autoridade que te faz, que te dá credibilidade ou autoridade para que você venha abrir o mundo espiritual, para que você venha entender. Por isso que a maioria das pessoas, elas sonham e não entendem. Elas têm visões, não entendem, porque elas não têm acesso aos códigos espirituais. E observe que nós, para termos acesso a esses códigos, nós precisamos usar a nossa chave para entrar no mundo espiritual. Nós precisamos usar a autoridade que nós temos para avançar no mundo espiritual, e assim nós conseguimos acessar
aquilo que não está acessível a todos. Não ache que as coisas no mundo de Deus estão acessíveis a todos, porque não estão. Não estão. Você vê que tem pessoas que recebem, tem pessoas que não recebem, tem pessoas que avançam, dá um passo, tem pessoas que dá 10 passos. Tem pessoas que estão paralisadas, tem pessoas que estão andando para trás. Não é porque Deus faz acepção de pessoas, mas é porque cada um de nós temos a responsabilidade para acessar, para entrar e mover o mundo espiritual. Entende o que eu estou dizendo? Então existem segredos que precisam ser descortinados. Segredos que precisam ser descortinados. Existem coisas que acontecem na nossa vida aqui física, que elas só se tornarão realidade aqui se elas se tornarem realidade espiritualmente. Porque antes de Deus fazer qualquer coisa física aqui, Ele faz em espírito. Então existe uma conexão em espírito. Existe uma conexão do nosso espírito com Deus, que é espírito. Observe que Deus é espírito. E para você acessar os mistérios do espírito, você também precisa estar em espírito. Por isso que nós temos falado, ore em línguas, jejue, porque através disso você vai conseguir avançar no mundo espiritual. Através disso você vai conseguir acessar os segredos do reino de Deus. Então, existem lugares no mundo espiritual que ainda precisam ser acessados. Existem lugares no mundo espiritual que ainda precisam ser acessados, cortinados, para que assim nós venhamos receber o que Deus preparou para nós. Porque o reino de Deus é um reino de avanço, de progresso. É um reino onde você vai escalando, e quanto mais você escala, mais você vai acessando. Então, primeira mentira, tire da sua mente que Deus não quer fazer na sua vida. Se você fez isso, caiu na sua mente, é mentira do diabo. Não é Deus que não quer fazer na sua vida, porque para tudo que nós viemos fazer, nós precisamos nos mover. Somos nós que precisamos nos mover para acessar essas coisas. E aí tem uma chave poderosa relacionada a isso. Você precisa avançar, e quanto mais você avançar no reino de Deus, espiritualmente falando, você precisa questionar, fazer perguntas. Tem pessoas que recebem sonhos proféticos e elas guardam aqueles sonhos, nem ora, nem faz pergunta, nada, e fica por ali mesmo. Então fica esquecido. Agora, se você faz perguntas, observe, todos os profetas que tiveram experiências com Deus no mundo espiritual, com anjos que se manifestou, com sonhos, com visões, com arrebatamentos, eles não entendiam as coisas que eles estavam vendo, porque a maioria das vezes você não vai entender. Então eles não entendiam aquilo que eles estavam vendo, aquilo que eles estavam ouvindo. Então o que eles faziam? Eles perguntavam: Senhor, o que é isso? Entende? Se você ler os profetas, você verá o tempo todo os profetas questionando, fazendo perguntas para Deus, para que, veja bem, cada pergunta que você faz é uma resposta que você recebe, e é um nível que Deus te eleva. Se você não sabe fazer perguntas, você fica parado no mesmo lugar. Você fica estagnado. Imagina, você vai sair daqui e vai para alguma cidade que você não conhece. Aí você sai, sem rumo. Você chega numa encruzilhada, você não sabe se você vai ter que seguir em frente, se vai virar à direita, vai virar à esquerda. O que você precisa fazer? Pergunta. Enquanto você não perguntar, sabe o que vai acontecer?
você vai ficar no mesmo lugar. E se você tentar ir por si só, você não vai conseguir. Porque por si só, a probabilidade de você errar o caminho é enorme. Então, no mundo espiritual, quanto mais perguntas você faz, mais você avança. Porque perguntar é um sinal de humildade e de reconhecimento de que você não sabe e precisa crescer. Por isso que numa sala de aula, você já deve ter observado, quando você estudou, os alunos que mais faziam pergunta é os que mais aprendiam, é os que mais cresciam, e é os que mais desenvolviam, é os que mais se davam bem nas provas, porque é os que mais avançavam. Então o mundo espiritual é assim, as coisas elas não estão descortinadas para você, simplesmente Deus abriu os céus, está tudo aí. Não, elas vão vir de forma enigmática. Elas vão vir em formato de códigos, onde você terá que decifrar os códigos, terá que decifrar os enigmas. Mas não é você, porque quem vai te dar a sabedoria é o Espírito Santo. Deus vai enviar um anjo, ele vai te orientar a decifrar os enigmas do mundo espiritual. Entende? Ele vai te orientar a avançar no seu ministério. Eu creio que todos nós, que quando entramos no ministério, nós temos muitas perguntas a fazer. E nem todas você tem as respostas. Mas há muitas dúvidas no nosso coração, porque a dúvida é a primeira coisa que impede a pessoa de avançar e crescer. E a dúvida não está relacionada a não saber, mas é a dúvida se realmente é para você estar ali ou não. Porque existe a dúvida da falta do conhecimento relacionado a um assunto, a uma circunstância, a um fato, mas existe a dúvida relacionada a você mesmo. Então, todos nós passaremos por uma batalha. A primeira batalha que nós passaremos é a batalha da nossa identidade. Essa é a primeira batalha que todo profeta vai passar. Você não vai ser profeta antes de passar pelo deserto da batalha da identidade. Dificilmente. Todos precisam passar pelo deserto, pela batalha, e sair do deserto tendo consciência da identidade que tem. E o inimigo, ele segura muitas pessoas no deserto. Ele segurou 10 tribos, lembra? Quando foram os espias, não é o caso aqui, mas apenas para você entender, a dúvida da identidade, a dúvida da promessa, a dúvida do chamado, do propósito e da missão. 12 espias foram enviados, 10 tiveram dúvida. Por causa dos 10, toda a nação pereceu. Aqui também existe um nível de responsabilidade. Se você entra no seu chamado, pessoas são abençoadas por você. Se você deixa de entrar, pessoas deixarão de ser abençoadas por você. E automaticamente Deus vai cobrar de você. Se você não entra no seu chamado, pessoas deixarão de ser abençoadas. Deus cobrará de você isso. Se você entra no seu chamado, pessoas serão abençoadas e você receberá a recompensa do que você está fazendo. Entende o que eu estou dizendo? Então, a identidade é a primeira coisa que Satanás vai tentar tirar de você. Ele vai tentar tirar de você a identidade. Ele tentou Jesus, ele tirou a identidade de Adão no jardim. Ele tentou Jesus, tirar a identidade dele. Falou: se você é o filho de Deus, ele vai chegar para você. Se você for profeta, se você for evangelista, se você for apóstolo, pastor, mestre, ele vai tentar tirar a sua identidade. Eu vou dizer uma coisa para você: não tem ninguém que consiga avançar no ministério sem saber a sua identidade. Esse é o primeiro passo. Não dá para você avançar sem você saber da sua identidade. Então, se você tem dúvida aqui ainda da sua identidade, você tem que resolver isso agora.
Entende? Tem que resolver agora. É agora, a batalha é agora. Você tem dúvida da sua identidade? Tem que resolver agora. Não é para deixar para amanhã, para depois da manhã. Entende? Tem que resolver agora. Porque você não vai conseguir avançar, dar o próximo passo, sem passar por essa batalha. Existem muitas batalhas que você vai passar. Muitas e muitas batalhas. Muitas e muitas batalhas. Veja bem, estava fazendo o estudo da carta aos Efésios. Depois vocês terão acesso. E uma das coisas que Satanás vai tentar fazer é remover você. Porque o objetivo dele é remover você da sua posição. Paulo fala que você tem que tomar toda a armadura para você ficar firme no dia mau. O que é ficar firme? Imagina uma coluna. Aqui tem uma coluna nessa região aqui. Essa coluna está firme. Para você abater ela, tem que ter uma força muito bruta. Você homem, nós homens não conseguimos fazer isso. A não ser que a gente pegue uma marreta. E mesmo assim vai dar muito esforço. Então, ficar firme é manter a sua posição. Manter a sua posição. A Bíblia diz em Efésios capítulo 2, versículo 6, que nós somos ressuscitados com Cristo. E nós estamos assentados com Ele nas regiões celestiais. Nós fomos ressuscitados com Cristo, estamos assentados com Ele nas regiões celestiais. E agora veja bem, assentados com Cristo, há uma batalha, porque também Paulo fala em Efésios 6, que nessa mesma região celestial, que ele chama de lugar celestial, há uma batalha, e Satanás vai vir para tentar tirar você da posição que você está. Você entende? Se você está assentado com Cristo nas regiões celestiais, quando Satanás for até você, ele vai até lá onde você está, nas regiões celestiais, que é uma posição de autoridade para tirar você de lá. E por isso que Paulo fala que você tem que tomar toda a armadura para ficar firme. E ele não tem poder para tirar você da sua posição, da sua identidade, do seu lugar de autoridade em Cristo. Toda a batalha do inimigo funciona assim. O mundo espiritual, ele funciona da seguinte maneira: você não consegue expulsar os demônios e mandar eles para o inferno. Eles não vão para o inferno. Não existe lugar nenhum na Bíblia que fala que eles vão para o inferno. Nem Jesus mandou os demônios para o inferno, mandou para os porcos. Por quê? Porque no mundo espiritual existem domínios e comandos. Exemplo aqui, nesse quadrado tem um domínio, nesse quadrado tem outro domínio, nesse quadrado tem outro domínio, nesse quadrado tem outro domínio. E nós estamos aqui. Se nós quisermos entrar aqui e dominar, nós precisamos remover quem está dominando aqui. Então você precisa de anjos com você, para que você possa lutar nessa região espiritual, remover quem está dominando aqui, e assim o céu se abra e as bênçãos de Deus venham sobre você. Mas quando você estiver dominando aqui, os principados que estão à sua volta vão vir para tentar remover você, para eles voltarem a dominar sobre aquele lugar. Entende o que eu estou dizendo? Então é isso que Satanás ele fez. É isso que Satanás ele faz. Porque Jesus, ele nos colocou numa posição de autoridade no mundo espiritual. E a partir dessa posição de autoridade que nós temos, ele vai tentar nos remover, porque é assim que funciona. Quando você remove o rei, você domina o terreno, domina o território. Todas as batalhas que você vê, é assim que funciona. Primeiro você tem que derrubar o cabeça, o rei. Entende? Quando você remove o rei, então você domina o território. E no mundo espiritual é da mesma forma. Por isso que ele vem tentar lutar contra você, para tentar te remover, para que assim você venha perder a sua posição. Por isso que eu disse
que a consciência da sua identidade é a primeira consciência que você precisa ter, e sem ela você não vai conseguir avançar para lugar nenhum. Porque quem não tem consciência do que é, quem não tem consciência daquilo que recebeu, quem não tem consciência do que tem em Deus, não tem o que fazer. Você entende? Amém? Então veja bem, nós temos uma identidade. Nós temos uma identidade, e Satanás ele vai lutar contra essa identidade. Todos nós temos acesso ao mundo espiritual. Mas uns têm mais acesso, outros menos acesso. Mas o profeta, ele tem um grande acesso no mundo espiritual. Na verdade, cada ministério tem o seu acesso. Apóstolos, profetas, evangelistas, pastores, mestres. Veja bem, eu já falei isso aqui, entenda o seguinte: o fato de você profetizar não torna você um profeta, assim como o fato de você ganhar almas não torna você um evangelista, assim como o fato de você abrir uma igreja não torna você um apóstolo. O fato de você ensinar a Bíblia não torna você um mestre. Existem os dons espirituais que são liberados sobre a igreja, mas existem os ministérios, que são os dons ministeriais que são liberados para a igreja, melhor dizendo. Então você pode profetizar sem ser um profeta. Não sei se você já leu na Bíblia, mas eu acho que Hebreus, ele fala do discernimento. Ele não fala do dom do discernimento. Ele fala de uma forma de discernimento, como se fosse um discernimento natural que todos nós temos. Então existe um discernimento natural que todos nós temos. Na verdade, todos acabam tendo essa forma de discernimento. Este é o primeiro nível. Existe um dom do discernimento, que aí já é o dom descrito em 1 Coríntios 12. E existe um cargo de profeta, o ministério de profeta, que ele carrega o dom do discernimento com ele. Existe a profecia. Paulo fala: todos vós podeis profetizar. Já leu esse texto? Todos vós podeis profetizar. Então a profecia é algo que todos podem fazer. Paulo disse isso. Paulo é um grande apóstolo, um profeta, um fundador da igreja. E ele disse: todos vós podeis profetizar. Então a profecia é algo de forma liberada para todos. Mas existe o dom da profecia, que agora já entrou no novo nível. Agora é um dom. Não é todos vós podeis profetizar. Agora é o dom da profecia. E existe o ministério profético. Observe que para cada dom, para cada manifestação, há uma escala onde você vai subindo ela. Assim como existe o discernimento natural, existe o dom de discernimento e existe o ministério profético, que naturalmente ele tem o discernimento. Assim como existe a profecia, que todos podem profetizar, que Paulo fala, existe o dom de profecia e existe o ministério profético. Amém? Veja bem, todos aqueles que são chamados a um ministério, eles têm acessos que outros não têm. Eu não tenho tempo aqui para falar sobre o que especificamente sobre isso, mas veja bem, o mundo espiritual, ele é composto por tribunais celestiais.
existem tribunais, são assembleias. Alguns textos falam de concílio. O que é um concílio? É um lugar onde é decidido, tomada uma decisão. Exemplo, né? Você vai ali no juizado, no juiz. Lá tem um tribunal onde é tomada uma decisão. No mundo espiritual existem esses tribunais. Existem esses tribunais onde são tomadas decisões, chamada de assembleia, chamada de concílio. Tem alguns nomes que é dado a isso, mas é um tribunal não físico, mas é um tribunal celestial. Nesse tribunal celestial, nós temos acesso a eles, mas não só nós, os demônios têm acesso a ele. Os profetas, os apóstolos, a grande nuvem de testemunha que veio antes de nós tem acesso a ele. Os anjos têm acesso a ele, os 24 anciãos têm acesso a eles. Todos esses seres celestiais, arcanjos, querubins, eles têm acesso a esse tribunal, mas nós também foi dado acesso, mas não são todos que têm esse acesso. Porque nesse lugar é tomada decisão. E agora eu quero ler um texto para vocês. Falei aqui algumas coisas, eu não li na Bíblia ainda, mas veja bem, deixa eu abrir aqui. Salmos 82, versículo 1 ao 8. Salmos 82. Olha o que diz a palavra do Senhor. Deus está na congregação dos poderosos, julga no meio dos deuses. Até quando julgareis injustamente e aceitareis as pessoas dos ímpios? Fazei justiça ao pobre e ao órfão, justificai o aflito e o necessitado. Livrai o pobre e o necessitado, tirai-o das mãos dos ímpios. Eles não conhecem, nem entendem, andam em trevas, todos os fundamentos da terra vacilam. Eu disse: vós sois deuses, todos vós, filhos do Altíssimo. Todavia morrereis como homens e caereis como qualquer dos príncipes. Levanta-te, ó Deus, julga a terra, pois tu possuís todas as nações. Amém? Talvez você leia esse salmo e isso fica meio confuso para você. Quem está falando esse salmo é o salmista Asaf, também foi um profeta. Ele entende a respeito de tribunal celestial, ele entende a respeito de corte celestial. E aqui eu quero falar um pouquinho para vocês sobre os profetas e a corte celestial. Veja bem, você recorda de um texto, agora eu não lembro onde está, quando Jesus apareceu falando que ele era filho de Deus, e aí os fariseus ficaram escandalizados por causa da palavra de Jesus a respeito dele mesmo como filho de Deus. E aí Jesus pega esse salmo e fala: vocês nunca leram nas escrituras, vós sois deuses? Quem já leu o texto? Talvez algumas pessoas aí já viram, já conhecem esse texto que eu estou falando. O que Jesus está dizendo? Existe uma posição de autoridade que nós fomos colocados. O que é um juiz? Quem é um juiz? O que faz um juiz? O juiz, ele decide a vida de alguém, né? Então assim, hoje baseado na lei, mas imagina
dependendo, igual alguns estados lá dos Estados Unidos, não são todos, chega lá o criminoso e o juiz avalia o fato, tudo, e o juiz vai decidir se aquele cara vai viver ou vai morrer. Quem vai decidir é o juiz, está nas mãos dele, baseado no fato, no crime, naquilo que aconteceu. O juiz pode decidir. Enquanto o juiz não der a sentença, ele fica lá. Você vê que muitas pessoas no Brasil ficam presas, né, aguardando sentença. Até ser dada a sentença, ele fica lá, ele não vai ser solto. Mas quando é dada a sentença, então a sentença vem. O que faz um juiz? Um juiz, ele estabelece decretos, ele dá sentenças, ele libera e trava, ele destrói e edifica, ele destrói, desfaz e cria. Lembra da palavra de Jesus ao profeta Jeremias? Não sei se você já leu o livro dos profetas. Eu amo ler o livro dos profetas. Os livros que eu mais li na minha vida foram o livro dos profetas. Mas por quê? Deus fala para Jeremias: Jeremias, eu estabeleço você hoje, e você vai derrubar, destruir, desfazer, e você também vai edificar e plantar. Que palavra é essa? É o ministério profético, é um ministério de autoridade. Ou seja, de acordo com a tua palavra, você pode levar a vida ou levar a morte. Então há uma liberação do céu para que nós venhamos exercer a nossa autoridade. Há uma liberação no céu, porque Deus Pai, Ele liberou do céu para que eu e você venhamos exercer essa autoridade no mundo espiritual. Então, olha o que o Asaf vai dizer: Deus está na congregação dos poderosos. Quem são os poderosos aqui? É o tribunal celestial, onde tem os anjos, os demônios, os apóstolos, os profetas, onde nós estamos. Ele julga no meio dos deuses. Aí ele fala assim: até quando julgarei injustamente? Então aqui existe uma palavra, não vou entrar em detalhes sobre essa palavra, mas veja bem, existe aqui um nível de responsabilidade sobre nós, que somos ministros do Senhor, que somos profetas. Existe um nível de responsabilidade sobre nós. Deus está de pé na congregação, Ele julga dentre todos. Nós somos constituídos de juízes, os filhos do Altíssimo. O próprio Jesus, ele falou: não está escrito na lei que vocês são deuses? O próprio Jesus, ele fez referência aos fariseus, dizendo: vós sois deuses. E aqui está dizendo isso. Isso é uma palavra que não entra muito legal no ouvido de pessoas religiosas. Não significa que você é Deus, mas significa que você foi colocado numa posição de autoridade igual a de Jesus. Porque nós estamos assentados com Ele. O que a Bíblia diz? Jesus está assentado à destra de Deus. Não está falando do trono de Deus, está falando à destra de Deus. E nós estamos assentados com Ele nas regiões celestiais. Você está sentado onde? Quem está sentado neste lugar é alguém que tem uma posição de autoridade, uma posição de governo, uma posição que é para exercer algo. Então, veja bem, nós somos esses juízes. De certa forma, como juízes, nós devemos governar. Nós estabelecemos o governo. Deus levantou nós, apóstolos, profetas, evangelistas, pastores, mestres, para estabelecer o governo dele. Então está sobre a nossa responsabilidade. Você tem acesso a coisas que outras pessoas não têm. Você tem acesso a lugares que outros não têm. Mas como que você acessa isso? Não é de qualquer jeito. Tem que ter intencionalidade.
Ninguém acessa nada sem intencionalidade. Eu quero ir até ali no banheiro. Então ali tem uma porta. Se tivesse trancado e a chave estivesse ali atrás, eu tinha que ir lá, pegar a chave, ir até o banheiro, abrir a porta e ir. Sabe o que acontece? As pessoas, a maioria das pessoas, elas esperam as coisas virem até ela. E elas ficam esperando e não acontece. Porque não são as coisas que vêm até nós. Somos nós que vamos lá para liberar elas. Somos nós que liberamos elas. Então, existe um nível de responsabilidade. Existe um nível de responsabilidade sobre nós. E qual é o nosso objetivo como profetas, como juízes, como pessoas que fazemos decretos, né, no mundo espiritual? Então aqui ele fala da causa do órfão, da causa da viúva. O que ele está dizendo? Nós fomos chamados para estabelecer a justiça do reino de Deus. Você foi chamado para estabelecer a justiça do reino de Deus. Como profeta, tem um nível de responsabilidade sobre a tua vida. Então veja bem, ou você pega essa capa e assuma a sua responsabilidade, ou você larga ela e vai. Quando Eliseu estava passando, o que ele fez? Ele pegou a capa dele e lançou. Deixa eu fazer um teste aqui. Fez o teste. Na frente de Elias estava passando, né? Pegou a capa e lançou. Deixa eu fazer um teste aqui para esse jovem, para ver se ele quer. Eliseu olhou aquilo. Opa, uma oportunidade para que eu possa mudar de vida, sair desse nível que eu estou, de escassez, uma vida de mediocridade, uma vida normal. A maioria das pessoas vive uma vida normal, e você não pode viver uma vida normal. Você tem que viver uma vida com experiências com Deus, espirituais. Não sei se o demônio já foi até a sua casa te afrontar. Se ele não foi ainda, ora para Deus, para ele ir lá. Ninguém vai fazer essa oração, né? Mas o que é que eu estou dizendo? Se ele não foi te afrontar ainda, é porque está muito normal na sua casa. As coisas estão tranquilas, entendeu? As coisas estão tranquilas. Quando eu estava passando aquela batalha em maio, junho, agosto, Deus me deu um sonho. Eu estava dentro de casa, eu e minha esposa, e do lado de fora estava caindo um temporal, um vendaval, e a chuva querendo entrar. Eu entendi. Forte foi. Deus me deu um sonho, e a chuva caindo, e batia na porta, a chuva batendo na porta e querendo entrar. Você acha que é quem? Deus que não era naquela chuva. Deus que não era naquela chuva. Entende o que eu estou dizendo? Então o inimigo, ele vai bater a porta da sua casa, vai dizer: fulano de tal está aí? Você tem que estar preparado. Você tem que estar preparada, porque ele vai lá, ele vai tentar tirar você, e você precisa estar firme para vencer. Existe um nível de responsabilidade que Deus colocou sobre a sua vida. O Asaf está dizendo o seguinte: sobre os profetas foi colocado a eles a responsabilidade de fazer a justiça, de julgar a causa do órfão, da viúva. Sabe o que eu tenho aprendido? Aprendi recentemente, tá? Vou te mostrar como é que funciona. Tem uma boca de fumo ali. Você não fala assim: Deus, tira esse povo daqui. Não. Sabe o que você fala? Deus, envia o teu Espírito lá. Pai, envia o teu Espírito lá. Envia o teu Espírito lá. Envia o teu Espírito lá. Uma hora, meu filho, o Espírito Santo vai vir e ninguém vai aguentar, vai se converter. Agora você fala: Deus, tira esse povo daqui. É porque você está preocupado com você. Nível de egoísmo que precisa ser quebrado dentro do teu coração. Todos nós tem coisas dentro de nós, egoísmo, soberba, mentira, falsidade, que precisa ser quebrada dentro do coração.
porque senão você não vai conseguir avançar para um nível mais alto. E eu tenho aprendido, quando você vê um mendigo, um órfão, alguém que é necessitado, um pobre, sabe como você ora? Pai, eu libero a sua justiça sobre essa pessoa. Eu peço, eu entro nas regiões celestiais, peço, todo espírito de miséria que foi enviado para destruir a vida deles, eu destruo agora, pelo poder e autoridade do nome de Jesus Cristo, que foi me dada essa autoridade. Eu entro na causa desse órfão, dessa viúva, desse necessitado, e libero a justiça do reino sobre ele, que seja destruído toda obra maligna, toda injustiça que fizeram contra ele, que o Senhor bata o martelo em favor dele. Às vezes as nossas orações são orações de miséria. Deus, lá no seu quarto, sabe o que você faz? Você chora. Pai, eu preciso do Senhor, é a tua presença, sem ti eu não sou nada. Se derrama na presença do Senhor. Chore, espurre no chão, role no chão. Entendeu? É assim que você faz, lá no seu quarto é assim. Você chora. Agora, quando você se mostra como profeta, você levanta a mão para o céu e fala, não vai chover. Você levanta a mão para o céu e fala, caia fogo. Você levanta a mão para o céu e faça os decretos proféticos que Deus estabeleceu sobre a tua vida. O que que Deus está falando através de Asaf? Existe um grupo, existem pessoas que Deus colocou responsabilidades. Sabe o que eles estão fazendo? Eles estão cruzando os braços ao invés de exercer o que tem que exercer. Eles estão cruzando os braços ao invés de se mover debaixo dessa unção profética para quebrar todo o jugo, para quebrar todos os grilhões, todas as barreiras. Eles estão deixando as coisas passarem. E eles não estão se movendo como devem se mover. Por isso que a advertência do salmista ela é muito grave. Ele fala bem assim, deixa eu na parte final. Todavia, olha só, lá em cima ele falou assim: Deus está na congregação dos poderosos, julga no meio dos deuses. Deixa eu achar. Aí ele vai falando. Aí lá embaixo ele fala assim, versículo 6: Vós sois deuses, vós sois filhos do Altíssimo. Vós sois deuses, quer dizer, há uma posição de autoridade que Deus estabeleceu sobre a sua vida. Vós sois filhos do Altíssimo. Mas aí no próximo versículo ele fala: Todavia, entretanto, morrereis como homem. Por quê? Porque não há o exercício do propósito, da missão que Deus deu. Eu falei aqui um tempo atrás, na ministração, Saul recebeu a unção, mas o texto de Samuel, não recordo agora onde está, diz: ele morreu como se não fosse um ungido. Não é isso? E ele morreu como se não fosse um ungido. Vós sois deuses, filho do Altíssimo, todavia morrereis como homens. E ele morreu como se não fosse um ungido. 2024 não é tempo mais de brincar. Não é tempo mais de brincar, de profetizar. Não é tempo mais de brincar de ministério. Você já brincou até agora, a partir de hoje não brinca mais. Não é tempo mais de brincar de igreja. Chega de brincar de igreja. Chega de ficar brincando de servir. Chega de ficar brincando das coisas religiosas. É tempo de se posicionar. Tempo de se levantar, erguer a cabeça, se posicionar como ungido de Deus, como filho de Deus.
para executar o propósito de Deus. Vou iniciar aqui, falar um negócio aqui para vocês. Você tem consciência do seu chamado? Individualmente aqui, ó. Tem consciência do seu chamado? Tem consciência do seu chamado? Tem consciência do seu chamado? Individualmente. Tem consciência do seu chamado? Quantos por cento você está exercendo ele? Quantos por cento você está exercendo o seu chamado? Quantos por cento? 0 a 100. Quantos por cento você daria? Talvez 100, não, porque nós vamos avançando, mas talvez 90. Quantos? 80? 70? Quando Deus coloca alguém no chamado, a vida dela muda. Não é mais a mesma. Não é mais a mesma. E você vai ver através dos frutos. A igreja vai ver através dos frutos. Você verá, é nítido, porque Deus vai te dar a recompensa do chamado. E não há ninguém nessa terra que não trabalhe por recompensa. Não seja hipócrita. Porque os discípulos chegaram para Jesus e falaram: Jesus, nós abandonamos tudo, e aí? O que Jesus falou? Não se preocupe, Pedro, Deus vai te dar 100 vezes mais nessa vida, tá? E vai te dar a vida eterna. Não foi eu que disse isso, foi Jesus. Ele falou: ó, não se preocupe, que tem a sua recompensa. Entende? Tem a sua recompensa. Então não adianta você falar: não, eu estou trabalhando aqui por amor, sem recompensa. Não tem ninguém que trabalhe nessa vida sem recompensa. E eu provo para você, nem Jesus trabalhou sem recompensa. Isaías 53, o fruto do trabalho das suas mãos ele verá. Está escrito lá, não lembro agora o versículo. Isaías 53, o fruto do trabalho das suas mãos ele verá. O que ele está falando? Ele vai ver a recompensa dele. Entende o que eu estou dizendo? Então existem recompensas. Agora, o nível do seu chamado, o nível que você está no seu chamado, será o nível das recompensas que você está recebendo. Aí você pode dizer: ah, mas eu não estou recebendo recompensa, né? Acho que eu estou recebendo 10% de recompensa. Então é 10% só que você está no seu ministério. Porque não tem ninguém que trabalhe no ministério que não receba recompensa. Entende o que eu estou dizendo? Quanto mais você se doar ao ministério, mais recompensa virá sobre a tua vida. Quanto mais você se doar ao ministério, mais graça vai vir sobre você, mais recompensa vai vir sobre a sua vida. E é isso que Jesus ele quer fazer, é isso que ele quer fazer com você. E não é tempo mais de ficar lamentando, reclamando, colocando as desculpas no casamento. Ah, meu esposo não quer isso, se ele não quer, larga ele e venha para Jesus. Você pode largar tudo, menos a Jesus. Tem gente que arruma uns casamentos. Ei, entenda o que eu estou dizendo. Não estou falando para você separar. Não é divórcio, Deus abomina o divórcio. Mas tem gente que arruma casamento para passar luta. Não orou, não pediu direção a Deus e passa luta. Aí agora está reclamando com Deus. Agora você aguenta. Ei, Deus em primeiro lugar. Encerrou? Amém. Então agora coloca Deus no primeiro lugar. Não é tempo mais de ficar lamentando, chorando. Não é tempo mais de ficar perdendo tempo. Acabou, acabou. Nós estamos na reta final. O grande avivamento está vindo sobre o mundo. O Brasil já tem promessa de ser um celeiro de avivamento. Ei, acabou. Você precisa estar conectado no seu propósito, para que você possa ser parte desse avivamento, para que você possa ser parte desse fogo que está descendo, que está vindo dos céus, para que você possa levar esta glória. Entende o que eu estou dizendo? Chega de brincadeira, chega de brincar de crente. Você brincou de crente até
ontem, a partir de hoje não tem mais. É uma aliança com Cristo. Ei, você tem consciência do seu chamado? Ouça o que eu vou dizer. Elimine as coisas que estão impedindo o seu propósito e o seu chamado. Elimine. Enquanto você não eliminar, você não conseguirá romper. Então existe alguma coisa na sua vida, talvez vida profissional, vida familiar, emocional, todas as áreas, tudo tem que ser eliminado, todas as barreiras têm que ficar para trás, todos os bloqueios têm que ser retirados. Ninguém consegue avançar com bloqueios. Então elimine da tua vida tudo que está impedindo você de entrar no chamado, tudo, inclusive coisas religiosas. Tem muita gente, aqui a gente tem bem menos disso, mas tem muita gente que é religioso. Sabe o que é o religioso? Vou te resumir numa frase: o religioso faz tudo, menos o propósito de Deus na vida dele. Faz tudo na igreja, menos o propósito de Deus na vida dele. Você precisa executar o propósito de Deus. Por quê? Porque existe um nível de responsabilidade. Vós sois deuses, vós sois filhos do Altíssimo, mas todavia morrereis como homens. A palavra de advertência do profeta. O que ele está dizendo? Abra os olhos. Abra os olhos. Vocês têm uma posição de autoridade. Vocês conseguem entrar nas regiões celestiais. Deus vai dar experiências para vocês elevadíssimas. Experiências elevadíssimas. Experiências de arrebatamentos. Você já orou pedindo a Deus para ser arrebatado? Uma experiência que você tiver com Deus mudará a sua vida. Quando você veio para Cristo, você teve uma convicção. A sua mente racional, ela foi convencida que você precisava de Cristo. Sua mente racional foi convencida que você precisava dar um passo e aceitar Jesus. E é sua mente racional mesmo. Mas para você manter a comunhão com Deus, vencer as batalhas no mundo espiritual e avançar, ganhar território no mundo espiritual, entende? Para você manter a comunhão com Deus, avançar no mundo espiritual, ganhar território no mundo espiritual, você precisa ter conexão direta com Deus através de experiências espirituais. Ninguém consegue avançar sem ter experiência, sem ouvir a voz de Deus, sem ver, sem ter uma experiência no mundo espiritual. Vai chegar um momento que a pessoa vai parar. Se você vive na igreja e você não tem experiência espiritual, experiências com Deus, você é um religioso. Todos que vivem na igreja, que não têm experiência com Deus, e experiências que eu digo, são experiências espirituais com Deus, das formas mais básicas, de Deus falar com você e falar, faça isso. Igual essa semana, ontem eu acho que eu estava lá no computador, e eu estava vendo um vídeo, e Deus falou comigo, isso. Eu falei, entendi, Senhor. Então eu vou continuar seguindo aqui. Por quê? A coisa mais básica que tem é Deus falar com você e te dar uma direção sobre algo que você precisa. Mas você pode elevar esse nível e você começar a ter experiências com Deus, de sonhos, visões proféticas, arrebatamentos. E isso vai te dar um alto nível de autoridade no mundo espiritual. E aí você vai conseguir romper as dimensões, romper o lugar que você está e avançar espiritualmente. Amém? Então fale para você mesmo. Acabou a brincadeira. Fale para você mesmo. Acabou a brincadeira. Acabou a brincadeira, Marcos. Acabou a brincadeira. Chega de brincar. Chega. Ei. Ou vai ou não vai.
no reino espiritual é assim, no mundo de Deus é assim, ou vai ou não vai. Acabou, chega. É hora de romper, é hora de avançar, em nome de Jesus. Feche os olhos. Pai, peço ao Senhor que o Senhor possa trazer sobre nós a revelação da Tua palavra, trazer sobre nós a revelação da Tua vontade. Nós estamos aqui abertos para receber o que o Senhor tem para falar em nosso coração. Te damos, ó Deus, a honra, a glória por este momento. Cada um dos Teus filhos, das Tuas filhas que aqui estão, tem os seus olhos espirituais abertos, sua visão espiritual aberta, sua audição espiritual aberta, que eles possam entender o propósito pelo qual nós estamos aqui. Em nome de Jesus, nós consagramos ao Senhor, em nome de Jesus. Amém? Profetiza Márcia.